Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. São João 3,16, muito conhecido o texto sagrado, que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, pessoas, não é o mundo cósmico, natureza. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se salvem. Deus é amor, é misericórdia, Deus é benignidade, Deus é compaixão. Deus, ele tem o melhor para dar para os seus. No entanto, contudo, basta que a pessoa siga os seus mandamentos, que o ame ou ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque Deus enviou o seu Filho amado, o primogênito e unigênito, o primeiro e único, para que todos pudessem ter a salvação. Esse amor do Senhor para com a humanidade é o amor ágape, amor abnegado, porque Deus não quis nada em troca, não fez barganha com seu povo. A salvação é por intermédio da graça, é por intermédio da fé da pessoa, é pelo favor imerecido, pela compaixão infinita de Deus, que Ele nos deu uma nova chance, por intermédio de Jesus, de se reconciliar ao Pai, tanto a nação judeia ou dos judeus, bem como os gentios que não tinham nenhuma proximidade, e agora, através, por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, pode alcançar a salvação, porque Jesus é o único mediador entre o homem, entre a mulher e Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não cobrou, deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce ou nele crê não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Olha o tamanho do amor de Deus, o como ele é bom. No entanto, a gente sabe que o mesmo Deus que é amor também é justiça, o mesmo Deus que é misericórdia também é vingança. Ao Senhor compete a vingança, que o Senhor, ele traz a bonança, ele traz a paz, o gozo, mas também, se a pessoa não andar de acordo com a sua palavra, ele repreende, porque ele repreende e castiga todos quantos ama. Ele também é um fogo consumidor. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo, já diz a palavra. A gente também não pode ter um ideal ou uma ideia de Deus equivocada. Não podemos utilizar Deus de acordo com as nossas próprias convicções, ou seja, criar um Deus que venha a se adequar aos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são uns e o de Deus é outro, ou os de Deus são outros. Inclusive, em Provérbios, a palavra de Deus nos diz para não estribar, para não confiar, não estribeis, não confieis nos vossos pensamentos. Então, veja só, a salvação é só por intermédio de Jesus Cristo. Não precisa mais de sacrifício de bode, não precisa mais de sacrifício de ovelha, de carneiro, cordeiro.
aquele cordeiro que João viu. O cordeiro, esse aí, o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Simbolicamente, metaforicamente, é o único que pode nos salvar, que já fez a expiação para nossos pecados, que já foi o bode expiatório, que já foi o cordeiro para nos purificar, nos dar o perdão dos nossos pecados. Que isso ocorria, esse sacrifício de animais, na antiga aliança. Agora no novo pacto, na nova aliança, não existe mais, está jogada por terra essa lei cerimonial, ou essa lei de sacrifício de animais. Lamentavelmente, volta e meia a gente ouve ou vê notícias dizendo que tem pessoas fazendo sacrifício de animais aqui e acolá, que tem aqueles que são ligados a outras religiões, fazendo até mal para os outros, queimando ou matando galinhas, colocando sangue de bode para lá e para cá, fazendo ritualísticas, pactos maquiavélicos, pactos satânicos para ganhar fama, poder e dinheiro. E percebe-se que não é com Deus que estão fazendo o pacto, é com o próprio Satã, porque Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos desse mundo. Jesus recusou, dizendo que só devemos adorar a Deus. Jesus recusou adorar Satanás para ter os reinos desse mundo. E viveu uma vida paupérrima, por mais que muitos da teologia da prosperidade venham dizer o contrário, viveu uma vida paupérrima, como é bem relatado, já até mesmo pelo profeta Isaías, que era pobre, que era trabalhador, que olhando para ele nós não o desejaríamos, no sentido também de não ser tão belo assim, de ser um homem de trabalho, e dentre outras evidências proféticas que se cumpriram em Jesus Cristo, por mais que muitos vão dizer que é a invenção da teologia católica, principalmente os judeus. E Jesus disse que as aves têm aonde se repousarem, mas ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. Então, Jesus, que na realidade é o Deus encarnado, passou nessa vida como um ser humano, ou com esse corpo, passou todas as privações, todos os sofrimentos, não foi apegado às coisas dessa vida e deu exemplo a ser seguido. Se nós somos de Deus, nós devemos seguir as pisadas do seu Filho, porque ele deu o seu Filho para a nossa salvação. Nossa salvação não é por obras, não é por merecimento, não é por mérito. Olhando Deus, a terra não viu nenhum justo sequer. Lá de cima Deus não viu ninguém certo, ninguém correto. Por isso que enviou seu Filho puro para salvar a todos. Então, o sacrifício de animais não salva e não traz prosperidade ou bênção. Sacrifícios de tolo também não, tipo pagar promessa para Deus A, B ou C, ou a pessoa ser devota do santinho A, B, C ou D, Pedro, Paulo, João, não, ou Maria, não salva, é só Jesus Cristo. Bem como as bênçãos é por intermédio de Jesus Cristo. Não tem obras de merecimento, nós não fazemos por onde, por mais que a gente possa fazer as obras da fé, porque fé sem obras é morta, mas mesmo essas obras, elas não podem ou jamais serão assim definidas como obras para merecimento, porque sempre que a gente faz, por mais que faz, essas coisas não é comparável ao tamanho do amor de Deus para conosco, da sua misericórdia. Porque nós éramos pecadores, com entendimentos entenebrecidos pelo maligno. Deus, certa feita, se arrependeu de ter feito o povo por conta do pecado, da corrupção humana. Mas mesmo assim, lá no seu
âmago da sua alma, lá no centro, ele projetava uma saída, um escape para o ser humano, que era Jesus Cristo. Ele queria oferecer uma nova oportunidade e ofereceu. Está aí, Jesus Cristo. Só não alcança a salvação, as bênçãos até mesmo para essa vida, quem não quer aceitar a pessoa bendita de Jesus Cristo e ter uma vida mudada, porque não é simplesmente aceitar de lábios. Pois o próprio Cristo disse: esse povo me honra de lábios, mas o vosso coração está distante. É com o coração perto, coração contrito, honrando ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo com nós mesmos. Então, pensamos bem sobre isso. Salvação vem de Jesus Cristo, não vem de homem, não vem de poder, não vem de sacrifício de animais, não vem de sacrifício de tolo, não vem dos nossos próprios merecimentos. Nós não somos merecedores de nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,